Boa tarde, boa noite, bom dia, esteja onde vocês estiverem nesse momento, vamos passar esse material trabalhado no curso de professores, um material de conhecimentos pedagógicos, tá? Então eu começo aqui com vocês falando um pouquinho das inteligências múltiplas. Quem trata desse tema é o Celso Antunes, tá? Então ele traz para nós, até vou aumentar um pouquinho aqui essa tabela, né, para ficar mais fácil aí de vocês visualizarem. Ele traz para nós, né, que o ser humano, ele não vamos dizer assim, dotado de uma única inteligência, que ele tem várias inteligências e que nós, professores, né, devemos explorar todas elas, tá bom? Então eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma. Vou começar com a inteligência naturalista, tá? Entender os seres vivos e a natureza, musical, diferenciar sons, ritmos e tons e timbres, lógico-matemática, fazer e provar quantificações e hipóteses, existencial, questionar o porquê vivemos e porquê morremos, interpessoal, que é aquela que nós temos entre pessoas, né? Que a gente tem entre nós e outras pessoas, entender os sentimentos e as motivações das pessoas, corporal sinestésica, coordenar sua mente com o seu corpo, linguística, encontrar as palavras certas para se expressar, intrapessoal, que é aquela que nós temos conosco mesmo, né? Quando a gente se entende, a gente se escuta, tá? Então, entender a si mesmo e entender o que sente e o que quer. E espacial, ver o mundo em 3D. Então, aqui eu falei para vocês, né? Eu vou deixar esse material disponível para vocês, depois vocês podem pausar o vídeo e ler novamente ou anotar em seus cadernos. Então, as inteligências múltiplas e os seus estímulos. Qual que é a ideia central do Celso Antunes? Que cada pessoa aprende de forma diferente. Por isso, né, nós precisamos variar as estratégias, tá? Não é possível a gente ensinar todos os alunos da mesma forma, tá? Então, nós precisamos... Deixa eu colocar minha caneta para funcionar aqui, está funcionando. Nós precisamos, baseado então nesse conhecimento, né, variar as estratégias didáticas em sala de aula, tá? E estimular as habilidades de todos os alunos, né, nas suas diferentes formas, é aquilo que faz ampliar o processo de aprendizagem deles, tá bom? E o que cai na prova de modo geral, né? Que o ensino diversificado e o respeito às diferenças cognitivas do aluno pode ser muito eficiente no nosso cotidiano de ensino e aprendizagem, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de Celso de Rui Bezigel. Na verdade, ele vai falar sobre Paulo Freire, né, que já é aí um velho conhecido, né? Educação como prática da liberdade, né? A educação crítica e transformadora, professor como mediador do diálogo, ensino ligado à realidade do aluno, né? Então aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês perceberam, né? Algumas palavras-chave de várias obras que podem ajudar vocês a startar o conhecimento mais aprofundado depois, tá? Então falamos de Celso Antunes, agora vou falar um pouquinho de Celso de Rui Bezigel, esse nome é difícil, Bezigel, que vai falar de Paulo Freire, tá? Então educação como prática de liberdade, educação crítica e transformadora, professor como mediador do diálogo, ensino ligado à realidade do aluno, né? Nós já falamos, né, que o Paulo Freire, ele defende a educação horizontal, né? Nós sabemos que o aluno, né, ele não é uma folha em branco, ele traz uma série de conhecimentos já de vida, né? Da onde ele vive, da sua comunidade, das suas situações ali do dia a dia, tá? Então, geralmente a gente começa nossas aulas, né, com o levantamento de conhecimentos prévios, conversando com esse aluno, né, dialogando com esse aluno, né? O Paulo Freire fala da relação
dialógica, que é a troca de conhecimentos, a troca de informações, tá? Então, para quem conhece aí o Paulo Freire, né, ele sabe explicar bem, né, o que são aí fatores para uma educação libertadora e a prática da consciência social, né? Não é só a escola pela escola, mas uma escola que pode fazer alguma coisa pela sociedade, tá? E pelo pensamento crítico dos alunos, né? Uma das palavras-chave que nós vemos aí nas obras de Paulo Freire, né, é o processo da criticidade, do desenvolvimento da criticidade, né? Fazer o aluno pensar, fazer o aluno ter uma visão crítica sobre o seu processo de vida e sobre o seu aprendizado, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho de psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Nós temos aqui alguns autores: Ana Mercedes, Odair Furtado, Maria de Lourdes, e a ideia central é compreender o comportamento humano. Nós sabemos hoje na sala de aula que o nosso maior desafio é compreender o comportamento de nossos alunos, né? E como nós vivemos hoje num momento extremamente diverso, né? Ou diversificado, de opiniões, de vontades, de famílias com novas estruturações, né? Então nós temos crianças hoje com perfis muito variados em sala de aula e o professor precisa estar preparado para lidar com essa demanda, porque senão ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer aquilo que é necessário para ocorrer o aprendizado, né? Então, os pontos chaves aqui da psicologia, né, seria mostrar fatores sociais como esses fatores sociais eles influenciam o indivíduo, tá? Então não adianta a gente desprezar de onde o aluno vem, né? De qual família de qual família ele vem, de onde ele mora, qual é a comunidade, qual é a sua convivência, quais são os hábitos, quais são os costumes, né? Eu acho que é muito difícil a gente trabalhar desprezando, né? Então, todo o contexto de vida do aluno, tá? Na verdade, a gente precisa levar em consideração todo o contexto de vida do aluno, levar em consideração, para que a gente possa estabelecer um diálogo possível com esses alunos, tá? E a gente precisa fazer isso porque é fundamental para a gente entender o processo educativo. É fundamental, né? O professor que não dialoga com seus alunos, ele não consegue uma boa gestão ali de sala de aula, né? Porque o desenvolvimento humano, a conversa, o diálogo, a interação está diretamente ligada com o processo de aprendizagem, tá bom? Vamos lá. Próximo assunto que nós vamos falar é um pouquinho aqui sobre o projeto político-pedagógico. Então, em busca de novos sentidos. Vocês já sabem que o projeto político-pedagógico, ele deve ser realizado com toda a coletividade da escola, né? Então, nós temos aí um PPP que é coletivo e democrático, né? Que prioriza uma construção participativa da escola, né? Que define identidade, metas e práticas pedagógicas e que deve refletir a comunidade e todos os seus anseios, tá? Então, os diretores participam? Sim, eles são os cabeças, né, das suas escolas, mas nós temos aí os coordenadores, né? Nós temos os professores, nós temos aí representantes da secretaria, nós temos representantes da comunidade escolar, nós temos pessoas interessadas, né, no desenvolvimento ali da comunidade. Então, o projeto político-pedagógico, ele deve ter membros de todas as esferas da escola e também representantes da comunidade, tá? Participação ativa.
Próximo assunto, e o que cai nas provas, né? Com relação ao projeto político-pedagógico. Cai a questão da gestão democrática, se ele é democrático, se ele tem a participação dos diversos setores da escola e mais a comunidade, tá? Então cai o aspecto da gestão democrática. Próximo assunto é a desconstrução do construtivismo na escola. Nossa, professora, então agora nós não teremos mais construtivismo? Não é bem assim, tá? Esse é um livro, né, da Silene Ribeiro. Na verdade, a grande crítica dela é com relação às interpretações equivocadas do construtivismo, tá? Então, os professores que aplicam o construtivismo de forma superficial, por exemplo, professores que não atuam como mediadores da sua sala. Isso é uma visão equivocada do construtivismo. Professores que deixam os alunos fazerem qualquer coisa, sem nenhuma orientação, sem nenhuma interferência, sem nenhum direcionamento, sem nenhum planejamento, né? Os professores que deixam os alunos à vontade para fazer o que querem, né? Tem até um termo que a gente utiliza que é o famoso laissez-faire, que é você deixar eles fazerem o que eles querem. Não é bem isso, né? Porque o professor, ele está lá na escola para produzir mediação, para ficar na sala, conversar com os alunos, verificar se estão fazendo, fazer os agrupamentos produtivos, separar de acordo com as habilidades e competências dos alunos, agrupar de uma forma que todos os grupos funcionem, né? Fazer aulas com metodologias ativas. Então, o professor, ele está lá, sim, junto com esse processo do construtivismo que o aluno está desenvolvendo, tá? Então, o aluno não aprende sozinho, ele precisa, sim, do professor, né? Ele defende um equilíbrio, aliás, a Silene, né? Ela defende um equilíbrio entre teoria e prática. Eu vou pausar esse vídeo aqui em 12 minutos, continuo no próximo vídeo sobre conhecimentos específicos, parte 1.